Muita paz a todos. Que todos sejam bem-vindos para mais um estudo no Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. E para nossa sensibilização, vamos ler uma página do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A lição é a 7. Não ambiciones demasiadamente. Quem muito abarca, pouco aperta, afirma o refrão popular. A ambição desmedida enlouquece, quando já não infelicita antes. Cuida de lutar pelo necessário, repartindo o que te exceda, certamente fazendo falta a outros. Então, meus irmãos, que possamos elevar o nosso pensamento até Deus, agradecido, Senhor, por mais uma oportunidade de conhecimento e de estudo que essa casa nos traz, por todo o conhecimento que a doutrina espírita nos possibilita, Senhor. Ampare a todos nós, seja com todos nós, com a sua misericórdia nos envolver hoje, agora e sempre. Então, meus queridos irmãos, estamos todos convidados para mais um estudo e que possamos, todos nós, ter uma noite de muito conhecimento, de muito aprendizado. Passamos a palavra ao responsável pelo estudo da noite. Tenhamos todos um bom estudo. Olá, companheiros do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Eu me chamo Rosália Romão, eu sou do Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Campo Grande, e para mim é uma alegria conversar com vocês sobre um tema que eu considero essencial para o bom relacionamento dentro e fora das nossas casas espíritas: a ética da alteridade. O que é ética? O que é alteridade? E por que esse é um assunto tão importante para nós tratarmos à luz da doutrina espírita, serão alguns dos temas, da nossa conversa de hoje. Então, para iniciar, eu vou ler uma página que se intitula Semeadores da Esperança. Possivelmente, não terás pensado ainda no verbo formoso e grave a que todos somos chamados: criar para o progresso. O Criador, ao dotar-nos de razão, a nós, criaturas, conferiu-nos o poder de imaginar, promover, originar e produzir. Referimos-nos frequentemente à lei de causa e efeito. Sabemos que ela funciona em termos de exatidão. Utilizamo-la quase sempre tão só para justificar sofrimentos, esquecendo-lhe a possibilidade de estabelecer alegrias. Causamos isso ou aquilo, geramos acontecimentos determinados. Experimentemos essa força que nos é peculiar na formação de circunstâncias favoráveis aos homens. Antes do comboio a vapor, a eletricidade já existia, os transportes arrastavam-se pela atração, mas foi preciso que alguém desejasse criar na terra a locomotiva, que se converteu a pouco e pouco no trem elétrico, a fim de que a civilização aprimorasse os sistemas de condução que prosseguem para as mais altas expressões evolutivas. O firmamento era vasculhado pelos olhos humanos há milênios, mas foi necessário um astrônomo levantasse lentes para que os povos recolhessem as preciosas informações do universo que já havia antes deles. O princípio é idêntico para a vida moral. Precisamos hoje, em toda parte, dos criadores de harmonia doméstica e social, dos desenhistas de pensamentos certos, dos escultores de boas obras. O tempo nos ensinará a entender a necessidade básica de se criarem condições para o entendimento mútuo, como já se estabeleceram normas para o trânsito fácil do automóvel. Inventa em tua existência soluções de conforto. Suscita motivos de paz. Traça diretrizes de melhoria. Faze o que ainda não foi aproveitado na realização da riqueza íntima de todos.
Provavelmente, estamos na atualidade em estágio obscuro de lições, sob a situação imperiosa de ações passadas. Mas não nos será correto esquecer que somos inteligências de raciocínio claro e que se antigamente nos foi possível colocar em ação as causas que nesse momento e nesse local nos infelicitam, retemos conosco a sublime faculdade de idear, planejar e construir. Hajamos na construtividade de Jesus. Sejamos semeadores da esperança. André Luiz, do livro Estude e Viva, que foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier e pelo Valdo Vieira. E a psicografia foi de Chico Xavier e Valdo Vieira, né? Pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. Então, meus amigos, eu considero esse tema muito interessante, muito desafiador, né? Quando o Alexandre ele me mandou o convite, eu fiquei pensando, caramba, ética da alteridade. O que seria a ética? Como a doutrina espírita entende ética, né? E o que seria alteridade? Há diferenças entre esses termos, como nós utilizamos na ciência, na filosofia e como nós utilizamos na doutrina espírita? E aí a gente vê de uma maneira muito interessante como os espíritos harmoniosamente e de uma maneira atemporal trazem para nós o sentido de ética que nós espíritas devemos adotar como um comportamento para a vida. Se vocês repararem, meus amigos, essa é uma pesquisa que eu já faço há muitos anos. Leio, releio, né, vários autores de várias traduções, eu não encontro nos livros básicos da doutrina espírita a palavra ética. E isso sempre me chamou a atenção. Nós, na Terra, hoje, temos algumas informações sobre o que significa moral e o que significa ética. Sobretudo nós que vivemos nessa cultura judaico-cristã ocidental. Nós nos inspiramos muito nos filósofos gregos e nos inspiramos muito nas palavras de origem latina. Então a palavra ética, ela vem do grego ethos. E o grego ethos, ele significa comportamento, ele significa uma análise racional da moral. Olha que interessante. E o que seria moral? A moral, ela é uma moral temporal. Ou seja, é um comportamento que rege a sociedade ao longo dos tempos. Então, por exemplo, qual era a moral da Idade Média, por exemplo, né? Era você jogar à fogueira aquele que não era católico. Então, os que não eram cristãos, né, católicos, os homossexuais, os canhotos, sempre que eu falo isso para os meus alunos de história, eles riem a beça, porque a professora Rosália é canhota, né? Estaria na fogueira na Idade Média, né? Enquanto quem escreve com a direita é o destro, quem escrevia com a mão esquerda era o sinistro, né? Era o bruxo. Assim como as bruxas da Idade Média, eram apenas as mulheres que gostavam de chá. E como alguns chás, eles realmente surtiam efeito e surtem efeitos até hoje na nossa ansiedade, né? Na nossa dor de barriga, elas eram consideradas bruxas, né? Então era a moral da época, ou seja, era o comportamento da época que essas pessoas fossem retiradas da sociedade, que elas fossem colocadas à margem, ou seja, marginais, que é uma palavra que a gente utiliza até hoje. Quem é o marginal? É aquele que está aquém do que a nossa sociedade deseja, né? Aquele que está jogado ao lado, cometendo atos que não são moralmente aceitos pela nossa sociedade. Então vejam bem, atirar homossexuais na fogueira fazia parte do comportamento da época. Atirar as bruxas à fogueira, atirar os canhotos à fogueira, fazia parte da cultura da época. Depois, durante as reformas protestantes, né, onde surgem as igrejas evangélicas, era costume entre os grupos evangélicos jogarem católicos na fogueira. Fazia parte da moral evangélica. Olha que interessante, né? A gente tem vários exemplos da história. Escravidão, coisificar o corpo
do homem negro, da mulher negra, transformá-lo em coisa, tirar dele a humanidade, fazer com isso, com ele o que quisermos, era a moral que ditava as normas econômicas e sociais entre os séculos 16 e 19. 300 anos de desumanização de corpos pretos. Olha que marcante. Fazia parte da moral. Era um comportamento. Então, o que a gente pode reparar? Que a moral, ela se adapta temporariamente às sociedades. O que a gente considera imoral hoje, né? Incendiar alguém que pensa diferente de nós, o que a gente considera imoral hoje era moral há 300 anos atrás. Ou o que a gente considera moral hoje era completamente insano, imoral há 300 anos atrás. Então a gente pode reparar que a moral, ela modifica no campo terreno, no campo histórico das coisas. Agora, quando a gente fala de espírito, a moral, como diz Kardec para nós, é a regra do bem proceder. E o bem proceder é atemporal. Em qualquer tempo, desde quando nós, seres humanos, descobrimos, o Homo sapiens sapiens, depois de a gente começar a viver ereto, entender inteligência, e alguns milhares de anos atrás, dominarmos o poder da imaginação, nós já sabemos, segundo os espíritos, por exemplo, aonde estão escritas a lei de Deus. Na nossa consciência. Então Kardec, de uma maneira muito simples, ele fala: moral é a regra do bem proceder. Não dá dúvida. Não dá a nós o benefício da dúvida. Ah, mas eu nasci na Itália. Ah, mas eu nasci branco. Ah, mas eu nasci tricolor. Não nos dá. Você nasceu na Itália, mas o bem é bem em qualquer parte do globo terrestre. E todos nós sabemos o que é bem e o que é mal, sabemos discernir o que é bem e o que é mal, porque as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Muito interessante pensar nisso. Sob a ótica da imortalidade, a moral não nos permite o equívoco. Porque é a regra do bem proceder. E o bem é bem em qualquer tempo. Assim dizem os espíritos para nós. E a palavra moral, ela está desmembrada, isso que eu acho maravilhoso. Kardec define moral, regra do bem proceder, e os espíritos desmembram esse significado em uma série de leis que estruturam essa regra do bem proceder. Lei de igualdade, lei de justiça, amor e caridade, lei do progresso, lei de destruição, né? Que é uma das leis morais mais polêmicas. Como assim? Como destruir? Né? E vários assuntos de uma maneira atemporal são abordados, e por serem atemporais, por encararem a razão face a face em qualquer época da humanidade, esses assuntos são assuntos que dão para nós, espíritas do século XXI, uma atualidade de informações sobre como agir moralmente sob a ótica do espírito imortal. E a palavra ética não está presente porque a palavra ética cerca tudo. Enquanto a moral, para a filosofia, esse comportamento da gente no planeta, esse comportamento da gente na sociedade, a ética, ela vem por trás, lançando as luzes da razão sobre a moral. Então, um homem que no século XVI escravizava, moralmente, culturalmente, era permitido. Mas aquele homem que conhecia as leis de Deus, aquele religioso que lia e agia de acordo com as Escrituras, aquele homem que tinha contato com o amor de Jesus, a vinda de Jesus na Terra, ele certamente, sob o seu crivo ético, pensaria 2 vezes. Porque a ética cristã, que permeia todo o nosso conjunto, todas as leis morais presentes no livro dos Espíritos,
é a ética do amor. O Espírito de Verdade traz para a gente duas informações preciosas, bem diretas também, bem simples, bem curtas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. O amor e a instrução como parceiros. Quem nos instrui? Quem é esse homem que codifica as nossas relações e a nossa maneira de viver bem na Terra? Allan Kardec. A pedagogia de Kardec é uma pedagogia da instrução. Eu acredito naquilo que pode ser provado. E assim Kardec é convencido da existência do mundo espiritual. Observou, experimentou, respondeu. Quando a gente lê os diálogos estabelecidos por Kardec com homens que muitas vezes o agridem, e Kardec calmamente, pacientemente, pontua tudo aquilo que ele acredita porque ele vivencia, para nós, a relação com o conhecimento, a partir dessa visão de Kardec, é uma relação de conhecimento amorosa. É uma relação de conhecimento instrutiva. Espíritas, instruí-vos voltemos os nossos olhos para o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, que são os conteúdos desmembrados da moral cristã. Voltemos os nossos olhos para a Gênese e para o Livro dos Médiuns, que são as concepções científicas do Espiritismo. Voltemos os nossos olhos para o céu e o inferno, que são as concepções filosóficas do Espiritismo, o amor ao saber, que essas instruções kardecianas nos trazem. Não acreditemos naquilo que não possa ser provado. Encaremos a razão face a face em qualquer época da humanidade. Olhemos, isso nós não entendemos, olhemos novamente. Voltemos às nossas bases, meus amigos. Fica o convite para que a gente acesse cada vez mais profundamente toda essa gama de conhecimento, todo esse manancial que nos foi trazido pelas mãos de Allan Kardec e dos seus parceiros e das suas parceiras. Kardec mostra para nós um método científico que funciona até os dias atuais. Diante de informações, verifiquemos a veracidade dessas informações. Verifiquemos o que a ciência atual diz sobre essas informações. Experimentemos, dialoguemos, construamos pontes. Esse é o aprendizado que o Espírito de Verdade nos instrui. O segundo ensinamento, instruí-vos. E o primeiro ensinamento, aí está a ética cristã. A ética cristã não nos diz amemos aos outros como gostaríamos de ser amados. A ética cristã nos diz amemos aos outros como eles gostariam de ser amados. Vamos ensinar questões novas, palavras novas, como viver bem, como lidar bem com a sociedade, com as suas diferenças, inúmeras diferenças no nosso país, sobre a grande ética cristã. Amemos o outro que nos chega como esse outro é um filho de Deus, como nós somos filhos de Deus. Porque assim como hoje nós nos chocamos com a ignorância alheia, com a brutalidade, com a violência, nós também já fomos. A ética cristã está naquilo que o Espírito de André Luiz diz para nós na página inicial: semeadores de esperança. Então, meus amigos, quando nós pensamos em ética da alteridade,
vamos definir essa ética como a ética que Jesus nos ensinou. Ética, coração para coração. Ética, não importa de onde ou como você veio. O que importa você saber nesse momento, nesse primeiro momento, é seja bem-vindo. Amor. Amor sempre. E depois dessa bem-vinda, a gente faz o segundo momento. Instrução. Baseados nessas verdades atemporais. Essas verdades que encaram a razão do século XXI, que encaram o crivo ético do século XXI e não estremecem. A ética cristã não estremece no século XXI, porque é calcada em bases fundamentais para o bem viver do cristão da terra. O que seria essa alteridade? Diferente do id, que é identidade, como eu me vejo, a alteridade, ela é o oposto, ela é o alter. O id sou eu, o alter é o outro. Ética da alteridade, a ética de como eu vejo o outro. Nós somos 7 bilhões de pessoas na Terra hoje, 7 bilhões e meio. De pessoas, muitas delas confinadas, porque chegou até nós um vírus que ninguém sabe de onde surgiu. A gente sabe o primeiro país, né, onde houve o caso, mas onde surgiu, a gente não sabe, não conseguiu rastrear. E a gente vê que é um vírus, né, que circula, e a gente chama de pandemia, porque é muito maior, ele circula com muita rapidez, né, e se muta, vai mutando, vai se adaptando aos lugares, né, surge em regiões frias e agora já se adaptou aos lugares tropicais e vai alastrando. E a gente não consegue entender, meus amigos, que dentro desse alastramento é um desgaste muito grande a gente ficar preso em emoções terrenas, a gente analisar os casos ainda sem o crivo dessa razão que a doutrina espírita nos traz, sem o crivo dessa ética cristã, do amor de Jesus sobre todos os seres da terra, sobre nós. Pensar em Jesus como esse grande professor de ética é pensar num homem que já vem à Terra como espírito perfeito, que participou da construção da Terra, inclusive, mas que traz uma humildade, que traz a nós sempre a possibilidade da gente mostrar o melhor. É a visão prospectiva, é a visão do eu sei que você pode ser. Jesus não passou pela terra apontando para os seres, eu sei o que você fez na encarnação passada, ou eu sei o equívoco em que você está. Jesus passa pela terra mostrando para nós a possibilidade da gente ser melhor do que a gente é agora. Olha que professor maravilhoso. Alguém que acredita que a gente pode ir além do que a gente está agora. É o outro em ação. Nós somos os únicos animais desse planeta que precisam de outros animais iguais para sermos quem nós somos. Um cachorro pode viver tranquilamente sem a sua família, cuidado por outros animais, assim como o leão, assim como o macaco. Nós, seres humanos, não. Nós fomos criados entre macacos, como nós temos uma série de histórias, né? Inclusive a mais antiga da Índia, das irmãs Amala e Kamala, que foram criadas por outros animais e que pegaram as características dos outros animais no movimento, em utilização do olfato, né? Uma comprovação científica. Nós, seres humanos, precisamos uns dos outros para vivermos. Mas ainda existe um outro fator que é maravilhoso. Nós vivemos em um mundo diverso, nós vivemos em um país diverso. E se todos nós estivéssemos no mesmo grau evolutivo, não teria graça. Se todo mundo fosse igualzinho, meus amigos, não teria graça. A gente não ia crescer. A igualdade é um lugar de conforto. E é por isso que os espíritos, quando falam de homens e de mulheres, eles utilizam a palavra equidade. Estamos em corpos diferentes,
Espiritualmente somos iguais, olha só que maravilhoso. Mas ainda assim nós temos graus de evolução enquanto espíritos. E como filhos de Deus, todos nós somos iguais, e isso é incontestável. Na Terra, habitamos corpos diferentes. E é o maior ato de caridade, o maior ato de divulgação da doutrina espírita. Nós olharmos para os corpos diferentes, entendendo nesses corpos diferentes a sua diversidade. Entendendo nesses corpos diferentes esse desconforto que a gente tem quando a gente ouve uma notícia que não nos agrada. A fome em determinadas comunidades da nossa cidade, pessoas morando em situação de rua, os chamados anônimos da cidade, que a gente finge não ver e prefere evitar, como diz a música do Alan Filho. Esse olhar afetuoso, instrutivo, para aquele que é diferente de nós, é o nosso papel enquanto espíritas. Nós vivemos numa sociedade que 60% das pessoas são mulheres, 52% das pessoas são pardos e negros. Estamos chegando a um momento muito difícil dentro desse isolamento social. As distâncias entre ricos e pobres aumentaram consideravelmente no Brasil. Nós já temos pessoas em situação de miséria extrema aumentando no nosso país. Esse olhar para esse outro, ele é fundamental. E para nós espíritas é urgente. Os espíritos, eles são bem diretos quando eles dizem para nós, na lei de igualdade, que homens e mulheres devem buscar a equidade, devem buscar que o direito seja naturalizado para todos, devem buscar que o entendimento, dentro dessas diferenças de gênero, ele deve ser um entendimento muito mais respeitoso. Nós temos um crescimento da violência doméstica no nosso país agora, durante o confinamento, né? Podem ser mulheres que estão dentro da nossa casa espírita. Vamos lançar um olhar mais carinhoso para elas. Nós temos um aumento da morte da juventude, sobretudo a juventude negra. Vamos lançar um olhar mais atento para a juventude espírita da nossa casa. Depois que a gente assistiu o estudo, vamos lá mandar uma mensagem para o nosso jovem, para a nossa jovem, e vamos fazer perguntas abertas. Como você está? A ética cristã está aí. Como você está? E não como eu quero que você esteja. É um amor muito grande quando a gente entende que o outro tem o direito de ser diferente de nós, que o outro tem o direito de se equivocar, que o outro tem o direito de gostar do político A, do político B, da ideologia X, da ideologia Y, porque essa é a maneira que esse ser encontrou de estar na Terra hoje. Essa é a maneira que esse ser encontrou de sobreviver na Terra hoje. A nossa missão enquanto espíritas é levar amor a todos os seres, é nos basear na ética do coração para coração, é nos basear na ética da alteridade, encarar esse outro como o filho de Deus que ele é, independente da diferença corporal que ele esteja. Respeito às diferenças é fundamental. Olhar para a violência, ressignificar essa violência, ressignificar essa pessoa que está nesse momento tão equivocado, é tarefa de todos nós. É tarefa de todos nós entender que os espíritos dizem que o bem é bem em qualquer tempo, que o mal é mal em qualquer tempo e que escravidão é mal em qualquer tempo. Desumanizar o outro é mal em qualquer tempo. Descredibilizar, desrespeitar o outro por quem ele ama, pela maneira como ele conduz a sua vida, é a gente perder a oportunidade de ser melhor a partir da mudança desse ser que chega para perto de nós. Sendo assim, seria redundante a gente falar que o espiritismo é antirracista, antimachista, antissexista e anticlassista. Mas ainda assim a gente precisa falar, porque a gente vive num mundo de diferenças sociais muito grande, um mundo onde o racismo estrutural persiste. A gente não vê pessoas negras no Congresso Nacional, pessoas negras no Supremo Tribunal Federal, pessoas negras entre os nossos professores universitários, né? E a gente precisa começar a pensar por que isso acontece. Esse pensamento, meus amigos, faz parte da nossa busca pela ética cristã.
faz parte da nossa busca pela ética da alteridade. Façamos jus, levantemos a bandeira do cristianismo, levantemos a bandeira do espiritismo. É o nosso papel e é o meu pedido muito carinhoso para que todos vocês, todos nós somemos os nossos esforços para lutar cada vez mais por relações mais orgânicas. A internet, ela cria uma série de mecanismos que são muito nocivos, infelizmente, de pegar as nossas características e de mandarem mensagens como se fossem mensagens diretamente relacionadas para nós. Porque a primeira mudança que a gente teve extraordinária na Terra foi a invenção, a descoberta da imaginação. Eu penso. E a invenção mais atual que tem feito mudanças assim espetaculares nos últimos 20 anos é a internet. A internet não é terra de ninguém, como a gente geralmente ouve por aí. A internet é um espaço que uma gama de informações é jogada para nós o tempo inteiro. E muitas dessas informações nos adoecem. É o nosso papel, enquanto espíritas que estamos, muitos de nós descobrindo, nesse 2020, 2021, o acesso à internet, a importância da mensagem do espiritismo chegar nas casas, através das redes sociais. Utilizemos as redes sociais de uma maneira mais orgânica, entre os nossos grupos, atraindo cada vez mais o movimento espírita para essa reflexão. Estão acontecendo tragédias, violências no mundo exatamente porque as pessoas não estão entendendo que o outro existe. E mais ainda, porque as pessoas não estão entendendo que esse outro deixar de existir é nocivo para nós, é nocivo para elas mesmas. Então que a gente aprenda, meus amigos, cada vez mais a enriquecer as nossas mentes dessas benesses que o amor de Jesus nos traz. De enriquecermos as nossas mentes com confrontamentos justos, com confrontamentos bem pensados, bem arquitetados, bem dialogados com muito afeto. Porque diálogos com muito afeto, eles vão ser muito mais efetivos. É assim que Kardec ensinou para todos nós. Que a gente aprenda cada vez mais a conviver com a esperança, a sermos semeadores da esperança nesse 2021, em que cada um de nós, pessoalmente, procura recuperar a capacidade de reencantamento. Nos reencantemos juntos, entendendo a ética da alteridade de uma maneira bem simples, mas da maneira mais bonita que a gente possa imaginar. Amor. Amemos. Amemos muito. Amemos sem distinção. Amemos com educação. Amemos indistintamente. Muito obrigada pela sua companhia. Continuemos a estudar, continuemos a refletir, continuemos, acima de tudo, dia a dia, disciplinando a nossa fala, a nossa mente, o nosso coração, as nossas ações para a ética da alteridade com Jesus. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Então vamos fazer a nossa prece em agradecimento a esse grande aprendizado. Senhor Jesus, nós agradecemos imensamente o clarão do Evangelho sobre todos nós. Agradecemos essas vibrações de alegria, de encorajamento que nos cercam. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Agradeço imensamente a toda a equipe espiritual e material do Luz e Caridade por nos dar a oportunidade de estudar temática tão interessante, tão construtiva. Que assim seja.